Meus pais não foram à minha formatura e disseram: não exagere, é só um pedaço de papel. Você continuará sendo o mesmo perdedor de sempre. Então eu respondi: então, já que meu dinheiro é só um pedaço de papel, vocês também não vão precisar dele. Desde que me lembro, sempre fui o fundo da foto da minha própria vida. Enquanto meus irmãos ganhavam parabéns por notas medianas, eu era ignorado mesmo trazendo boletins impecáveis. Quando adoeciam, meus pais corriam para o hospital. Quando eu caía e me machucava, diziam que era drama. Naquela casa, eu era só um corpo a mais ocupando espaço, invisível e silencioso. Meu pai dizia que eu tinha olhos de derrotado. Minha mãe completava dizendo que, nem com reza eu ia virar alguém. Cresci ouvindo que eu não era inteligente, que não era bonito, que não era forte. E de tanto repetirem comecei a acreditar. Não tinha festas de aniversário, presentes ou abraços sinceros. Só críticas e comparações. Quando tirei o primeiro lugar no concurso de matemática da escola, meu pai disse: e isso vai pagar as contas? Quando fui selecionado para representar o colégio em um evento estadual, minha mãe respondeu: você vai passar vergonha em outro lugar agora? Na escola também não era fácil. Eu era o garoto calado com roupas repetidas, o caderno organizado demais. O típico esquisito. Mas ali, pelo menos, eu tinha meu mundo. Entre livros e fórmulas, encontrei um refúgio. Cada equação resolvida era uma pequena vitória. Cada página lida, um passo para fora daquele inferno doméstico. Enquanto meus irmãos zombavam de mim, chamando-me de nerd inútil, eu aprendi a usar o silêncio como armadura. E foi nesse silêncio que prometi a mim mesmo. Um dia, eles iam se arrepender. Um dia, iam engolir cada palavra, mas, para isso, eu precisava sair dali. E essa decisão começaria a ser desenhada no capítulo seguinte da minha vida. A primeira vez que pensei em fugir de casa, eu tinha apenas 14 anos. Não sabia exatamente para onde iria, só sabia que não podia continuar ali. Mas fugir de verdade exige mais do que vontade. Exige preparo, paciência e estratégia. E eu tinha tempo. Tempo e silêncio. Comecei a estudar de madrugada, escondido. Enquanto a casa dormia, eu mergulhava nos livros como quem escava um túnel para escapar. Baixava apostilas da internet, lia sobre bolsas de estudo, sobre universidades públicas, sobre qualquer caminho que me levasse para longe dali. Eu não queria apenas sair, eu queria sair por cima. Com 15 anos consegui meu primeiro trabalho informal. Limpava o estoque de uma papelaria no centro da cidade, antes das aulas. O dono, um senhor de cabelo branco e olhar cansado, nunca perguntou nada. Pagava pouco, mas era dinheiro. Dinheiro que eu escondia dentro de uma caixa de sapatos embaixo do armário, atrás de roupas que meus pais nem lembravam que existiam. Enquanto isso, os jantares continuavam do mesmo jeito. Meus irmãos rindo alto, meus pais ignorando minha presença. E eu ali, quieto, mastigando o pouco que sobrava na panela. Às vezes, minha mãe perguntava: vai fazer vestibular para quê? Se não tem dinheiro nem para cortar o cabelo? E eu respondia apenas com o olhar. Um olhar que já não carregava medo, só estratégia. Aos 17, passei no vestibular, de uma das melhores universidades públicas do país. Engenharia. Integral. Bolsa alimentação. Moradia estudantil. Quando vi meu nome na lista dos aprovados, chorei. Não de alegria. Chorei de alívio. Eu ia embora. Meus pais reagiram como se eu tivesse dito que ia comprar pão. E vai fazer o que com esse diploma? Pendurar na parede do barraco? Meu pai zombou. Eles não sabiam, mas aquele riso seria o último. Eu parti uma semana depois levando apenas uma mochila, meus livros e o peso de nunca ter sido amado. Na rodoviária sentei e esperei o ônibus. Sem ninguém para se despedir, sem uma alma para dizer boa sorte. Mas ali, naquele banco frio, nasceu o homem que eu seria, e ele não esqueceria o que passou. Parte 2. 4 anos se passaram desde que deixei aquela casa. 4 anos de luta, noites sem dormir, refeições puladas, livros rasgados pelo uso. Mas eu consegui. Não só concluí a universidade, como fui um dos melhores da turma. Conquistei respeito, fiz contatos, me tornei alguém. E agora, ali estava eu, com a beca nos ombros e o canudo nas mãos, pronto para viver um dos dias mais importantes da minha vida. Minha formatura. A cerimônia era simples, mas para mim era tudo. Eu não via apenas um diploma, via uma vida, que quase me negaram. Cada aplauso naquela sala soava como um soco nas palavras que meus pais diziam. Você nunca vai ser nada. Liguei para eles dias antes. Fiz algo que não precisava, mas talvez ainda restasse uma esperança dentro de mim. Um desejo infantil de ser visto. Convidei os dois. Mandei mensagem no celular da minha mãe, escrevendo com cuidado. Oi, mãe. Vou me formar essa semana. Seria importante para mim se vocês fossem. A cerimônia é sábado, às 18 horas. Nenhuma resposta. Até que no dia da formatura, meia hora antes do evento começar, meu celular vibrou. Era uma mensagem.
Não exagera, é só um pedaço de papel. Você vai continuar sendo o mesmo perdedor de sempre. Por alguns segundos, eu não consegui respirar. Senti um gosto amargo na boca, como se todas as palavras que engoli desde a infância tivessem voltado de uma vez. O peito pesava, mas algo dentro de mim mudou naquele instante. A mão tremia, mas eu respondi. Então, já que meu dinheiro também é só um pedaço de papel, vocês também não vão precisar dele. Bloqueei o número. Naquela noite, subi ao palco com o coração partido, mas com a cabeça erguida. Recebi meu diploma. Abracei professores, colegas, tirei fotos. Ninguém da minha família estava lá. Mas pela primeira vez, não senti solidão. Senti liberdade. Enquanto todos celebravam, eu saí em silêncio e caminhei pelas ruas da cidade. O diploma na mochila e uma nova promessa no peito. Eles nunca mais iam me usar. Nunca mais iam se beneficiar do homem que chamaram de inútil. A vingança tinha começado. E ela seria silenciosa, fria e elegante. 6 anos depois da formatura, eu já não era mais o menino invisível daquela casa. Hoje, quem pronuncia meu nome no mercado de tecnologia, o faz com respeito. Fundador de uma startup que revolucionou a forma como pequenas empresas gerenciam dados. Fui de bolsista quebrado a empresário milionário antes dos 30. Minha vida mudou completamente. Mas o gosto amargo do passado nunca desapareceu. Só ficou mais sofisticado. Tenho um apartamento com vista panorâmica da cidade. Carros que nunca sonhei em dirigir. Roupas que antes eu via pelas vitrines. Mas nada disso me mudou tanto quanto o fato de ser ouvido. De ser, finalmente, levado a sério. E foi nesse novo mundo, entre reuniões, viagens e contratos, que recebi uma notificação. Solicitação de amizade de Ana, minha mãe. Alguns segundos depois, outra. Mensagem de Carlos, meu pai. Filho, podemos conversar? Sorri. Não de alegria, de reconhecimento. Fui até o perfil dela. Fotos antigas, outras recentes, sempre acompanhadas de legendas melancólicas. Saudades, do tempo em que éramos uma família unida. O silêncio machuca mais que a distância. Mas eu me lembrava bem. Nunca fomos uma família. E o silêncio era a única resposta que me deram por anos. Comecei a investigar. Meu irmão mais velho estava desempregado. O outro havia se metido em dívidas. Meus pais tinham perdido o pequeno comércio que sustentava a casa. Estavam vendendo rifas no bairro para pagar as contas. Um vizinho compartilhou um vídeo. Minha mãe, chorando em frente a uma feira, pedindo doações de comida. Eu assisti tudo em silêncio. Eles não sabiam, mas eu ainda estava lá. Sempre estive. Eu financiava projetos sociais na mesma região onde cresci. Ajudei escolas, doei livros, mas nunca em meu nome, nunca diretamente. Porque não era a compaixão que me movia. Era estratégia. Eu queria que eles chegassem no fundo do poço. Queria que sentissem o mesmo abandono que um dia senti. E eles estavam chegando lá. Lentamente, cada um dos que riram, da minha dor estava provando um pouco daquilo que eu engoli em silêncio por tantos anos. Mas a vingança não termina com a queda do inimigo. A vingança só está completa quando você olha nos olhos de quem te desprezou. E sorri sem precisar dizer nada. Esse momento estava chegando. Parte 3. Eles vieram até mim por desespero, mas fingiram que era por saudade. Aceitei o encontro. Marquei num café no centro da cidade, desses sofisticados, onde até a água vem com etiqueta. Sentei antes deles chegarem, pedi um expresso duplo e esperei. Quando entraram, estavam diferentes. Mais velhos, mais cansados, mais humildes. Minha mãe sorriu como se nunca tivesse me chamado de inútil. Meu pai apertou minha mão como se nunca tivesse me dito para desistir. Os dois sentaram como se nada tivesse acontecido. Você está bonito, filho, disse minha mãe, tentando suavizar o passado com um elogio barato. Vimos que você está muito bem. Começou meu pai. Ficamos felizes por você. Eu não disse nada. Observei. Esperei. Logo vieram os verdadeiros motivos. Contaram do comércio falido, das dívidas, da geladeira vazia. Disseram que só precisavam de um pequeno empréstimo, só até as coisas melhorarem. Eu ouvi tudo, sem interromper, sem mudar a expressão. Quando terminaram, tirei da pasta uma folha impressa. Era uma carta. Curta. Direta. Lê em voz alta, pai. Pedi, empurrando o papel pela mesa. Ele hesitou, mas leu. Não exagere. É só um pedaço de papel. Você vai continuar sendo o mesmo perdedor de sempre. O silêncio caiu como um trovão. Lembra disso? Perguntei, encarando os dois. Foi a resposta que me deram no dia mais importante da minha vida. Minha mãe engoliu seco. Meu pai olhou para o lado. E eu lembro de cada palavra, cada risada, cada desprezo. Levantei, ajeitei o paletó e finalizei. Hoje, eu sou o homem que vocês disseram que jamais existiria. Mas o mais importante é que eu descobri que perdedores são aqueles que perdem o que mais importa. E vocês perderam um filho. Deixei algumas notas em cima da mesa. Não era ajuda.
Era só pelo café. Saí e não olhei para trás. A vingança não precisa de gritos. Ela precisa de presença. E naquele dia, pela primeira vez, eles me viram. Tarde demais. Nos dias seguintes, não houve mais mensagens. Nenhum pedido de desculpa. Nenhuma tentativa de reconciliação. A verdade é que eles sabiam. A mensagem foi clara demais para ser ignorada. E eu finalmente estava em paz. Mas paz não é ausência de mágoa. É a escolha de não alimentar mais a dor. Era isso que eu tinha agora. Pela primeira vez, minha vida não girava em torno de provar nada a ninguém. Não precisava mais ser o garoto ferido tentando se fazer ouvir. Eu era o homem que sobreviveu ao abandono, que se reconstruiu com os cacos e transformou cada humilhação em degrau. Muita gente pensa que a vingança traz satisfação imediata. Mas ela não é fogo, é gelo. Queima devagar, silenciosa. E, quando termina, sobra o vazio. Um espaço imenso, esperando ser preenchido. E foi ali que encontrei um novo propósito. Comecei a me envolver ainda mais com os projetos sociais, que um dia financiei à distância. Mas agora, com presença. Dei palestras em escolas públicas, contei minha história em comunidades. Ensinei jovens a criarem seus próprios caminhos. Disse a eles o que ninguém nunca me disse. Você pode. Não fazia por caridade. Fazia por justiça. Porque ninguém nasce quebrado. Mas alguns são ensinados a acreditar que são.